Oiê! Eba! Ai, pera um minutinho. Vou colocar o som aqui melhor. Tá. Porque... Sei lá, Tá meu me celular. ouvindo? Tô ouvindo, mas meu Tá celular ouvindo deu uns bem? fãs aqui. Deu uns pães, Dri? Eu reconectando, sua conexão está baixa. Uai, Ai, gente, como assim? Jesus. Para tudo. Não Ah, pode, não. nada disso. Acabou a luz domingo aqui no bairro. Eu fiquei sem Wi-Fi por 3 dias também. 2 dias. Nossa. Só Deus. E aí agora tá tudo bem. Tão feliz de estar aqui com você. Também. Isso aí. Enfim, gente, essa live vai sair. Isso aí. Passava uma semana, outra, e eu, meu Deus, essa live, um monte de coisa acontecendo. Verdade, Dri. É Ai, verdade. Tão mas glória a bom. Deus, tudo tem Muito seu bom. tempo, né? É isso, claro. Muito gostoso. Tô muito feliz. E Gente, é como o isso. mundo dá volta, Dani. Olha que É, Dri, loucura, olha a onde gente aqui. estamos? É onde a gente tá, meu Deus. Esse mundo é assim, a nossa única certeza é que a gente não sabe de nada, né? E que Deus é conosco e que é isso. Eu tô muito feliz. Eu fiquei pensando assim, muito bom. Pensando em você, no Marcelinho, nas crianças, quanta coisa, né? Já rolou entre a gente. Muita, muita. E ainda bem que estamos juntos, né? Sim, muito, Dri. Tô muito Nossa, glória feliz. a Deus. Glória a Apesar do Deus. tempo dos perreios, a gente fala, não, gente, tem um casal que a gente não pode abrir mão, é a Dani e a Claudinho. Falei, não dá, eu me recuso nessa vida. Nada disso. Tamo junto até o fim, Em né? nome de Jesus. Amém, Muito bom ter lindona. vocês por todos esses anos, em Obrigada, todas Dri, a as gente também. situações, Isso todos os aí. momentos, né? E Sim, hoje, família, né? isso aí. E hoje a É gente isso. está aqui para te ouvir, Tá bom. aprender com você. Nossa, que alegria. Eu vou colocar aqui o título. Deixa eu ver se eu consigo Ah, fixar. tá. Boa. Vou colocar aqui. Olha, Ale, que fofa. Alessandra Lely, lindona. Agora que eu vi ali, tô meio cega, viu? Tô precisando de óculos. É, Alessandra Lely. É isso aí, fofa. Vianana Depois do também. relacionamento parental e conjugal, né, Dani? Isso, vamos falar sobre relacionamento familiar. De um modo geral, se você quiser falar os dois, é interessante, que aí o pessoal vai entrando. Eu separei aqui algumas coisas. Boa, legal. Só quero fixar, gente. Para Aí, fixar, né? É, consegui. boa, fixou. Vai, vamos falar, né? Porque Vamos o lá, seu vamos tempo é começar. curto. Isso aí, o nosso tempo é curto, o cronômetro está rodando. Isso mesmo. Dri, já comecei aqui, já me organizei aqui com algumas coisas que eu separei para nós hoje. Tá. Quando eu falo em família, primeiro agradeço a Deus assim para estar falando de família, porque família para mim é o tesouro da sociedade, é o tesouro da igreja, é o tesouro das relações. Quando uma família está estruturada, é quando tudo flui para o lado de fora. Se dentro de casa as coisas não estão devidamente azeitadas, organizadas, em paz, a gente não tem como fluir do lado de fora. Existe uma marca em nós. Então, eu tenho um respeito muito grande em falar de família. Eu tenho mais do que um respeito, eu sinto que as famílias estão tendo um pedido de urgência, assim, sabe? Mesmo para pedindo ajuda, pedindo orientação. Então, enfim, eu percebo que as famílias, assim, cada um tem um jeito de lidar, eu tenho todo um respeito, não existe uma receita de bolo, ó, isso é certo, isso é errado, mas o que eu quero tentar trazer aqui é para a gente refletir, sempre num tom de reflexão, é sempre num tom de avaliação. Nós somos treinados, né? O ser humano, ele é um ser relacional, Deus nos fez assim. A gente precisa se relacionar o tempo todo, né? Então, assim, hoje a gente se relaciona com Deus e a gente se relaciona entre nós, né? Então, essas relações, elas são às vezes fragilizadas, elas são às vezes marcadas por jeitos estranhos que a gente vai aprendendo, e aí a gente
parece que não sabe fazer diferente. Então é muito mais um olhar de reflexão aqui sobre as relações. Eu vou falar sempre sobre relação familiar. Seja ela parental, que é dos pais para com os filhos, seja ela conjugal, que é entre marido e mulher, tá? Tá. Então, vou fluir aqui, Dri, conforme você... Eu vou falando mais que o homem do leite, porque eu dei um disparo a falar. Fala bastante. Então, quando você Nem quiser, posso. me interrompe, me pergunta. Você sumiu. Que houve? Tá falando alguma coisa no seu celular? Não, a imagem ficou estranha. Você não tá me vendo? Não, tá tipo um monte de risquinho roxo. Me chama de novo, Dri. Tá bom, já te chamo. Ai, gente, quando a live é pra ser boa, amiga, é assim. Poderoso negócio. Vai dar tudo certo. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Vamos lá. Vamos começar essa história, então. Bora. Eu quero começar a falar sobre comunicação. Já que a gente sabe que nós somos seres relacionais e a gente se relaciona o tempo todo, seja com Deus, seja com as pessoas que estão ao nosso redor, a relação nada tem a ver, ela não pode ser, a gente não pode se relacionar se a gente não se comunica. Então eu quero começar falando sobre comunicação. Muito bem. Tem uma ferramenta, Adri, que eu tenho aprendido e tenho cada vez mais estado perto, que chama comunicação não violenta. Está muito em alta, as pessoas têm falado muito sobre isso, mas ela é um desafio. Parece que você ouve, que você fala, é fácil, mas dentro da gente a gente já está num jeito tão já automático de se comunicar, que quando eu falo, a gente fala, do que é isso? Então, eu vou aprofundar agora sobre essa questão da comunicação não violenta, dentro das famílias, né? É certo que as famílias, elas se amam. É muito fácil encontrar amor dentro das famílias, tá? Porém, existe já um jeito que, assim, parece que o meu amor está garantido dentro de casa, então eu vou falar de qualquer jeito dentro da minha casa. Porque eu tô relaxada, porque eu tô, sabe, tá tudo certo, então, eu explodo, eu falo de qualquer maneira. E isso é um erro. Porque se o período que eu mais estou junto são com os meus familiares e eu tô falando dessa maneira, por que lá fora eu consigo me comunicar melhor do que aqui dentro? Né? E parece que a pandemia veio coroar isso, sabe? Para a gente, de fato, se certificar como que a gente tem tratado os nossos, sabe? Seja marido e mulher, seja filho com mãe, entre irmãos. Então é um ponto de atenção, essa questão da comunicação. Tem duas ferramentas que eu quero dar um destaque aqui, dois jeitos da gente se comunicar, que é o seguinte: a diferença entre pedido e exigência. São coisas sutis, são coisas, detalhes que você vai me perguntando e aí a gente vai fluindo, mas eu vou engrenar aqui. Já quero saber o que é isso. O que é pedido de exigência? Qual é a diferença entre isso? Quando eu peço, primeiro que eu já estou num lugar de respeito e de humildade, eu estou perguntando, eu estou pedindo algo. Então, primeiro que quando eu peço, eu já corro o risco de ouvir um sim ou um não, ok? Então eu já dou espaço para a pessoa que está sendo questionada de assim, olha, eu não sei se eu quero agora, mas há um respeito coroando toda essa comunicação, diferentemente de quando eu exijo. Quando eu exijo, eu já imputei um rótulo, eu já impus, eu já determinei aquilo. E aí a minha comunicação já fica mais truncada, você percebe? Principalmente isso na relação conjugal. Quando eu peço, eu já tô... É engraçado que o pedido, ele estimula a humildade. Enquanto a exigência, ela bloqueia a compaixão. Putz, você já tá exigindo, cara, eu já não vou nem ouvir direito. A minha escuta já bota um tampão aqui. Agora, quando você tá pedindo... A primeira vez pode até ser não, mas a segunda vez você questiona, você reflete, você fala, tá me pedindo de novo isso? Deixa eu pensar direito. Então, assim, isso é um esquenta para minha comunicação tá mais leve. As pessoas andam muito ansiosas, as pessoas andam muito
exigidas e exigentes. Então, dentro de casa, eu preciso ter um ambiente mais leve. Então, quando eu peço, eu estimulo a humildade, eu estimulo uma compaixão, enquanto quando eu estou num lugar de exigir, eu já trunquei ali um embate, sabe? Dentro dessa linha, dessa comunicação, tem algo interessantíssimo sobre observar e avaliar. Há uma diferença quando eu observo e quando eu avalio. Quando eu observo, eu estou lendo o cenário. Eu estou lendo sem julgamento. Quando eu avalio, eu já trago um peso de tipo, eu estou avaliando determinada situação. Olha um exemplo, Dri. João não marcou nenhum gol nos últimos 20 jogos. Eu estou avaliando. Desculpa, eu estou observando. O João não marcou nenhum gol nesses últimos 20 jogos. Enquanto João é péssimo jogador de futebol, hein? Eu já acabei com a raça do João. Eu já determinei que daquele momento eu já trouxe uma avaliação numa mochila junto de que ele não joga bem. Eu não sei se aquele João está passando por uma fase ruim. Eu não entendo o que de fato está acontecendo e eu já determino quando eu avalio. A gente tem que fazer uma reflexão de como a gente tem lidado com os nossos filhos. Nós somos os primeiros intérpretes do mundo para os nossos filhos, sabe? Uhum. E quando eu avalio, eu já trago um rótulo já em cima dele e muitas vezes eu já sentencio aquela situação, aquele comportamento. Não é porque ele está fazendo algo mal que ele é mal, tá? Nós não somos, em função de nós somos seres relacionais, nós não estamos. Claro que nós somos filhos de Deus, a gente tem essa identidade em Cristo e isso nunca muda. Mas ao mesmo tempo a gente está o tempo todo em transformação. E ainda mais os nossos filhos, sendo crianças, sendo adolescentes, sendo jovens, eles estão o tempo todo na tentativa de acerto e erro. Então, quando eu desassocio o que ele fez de errado com o que ele é errado, eu permito, Dri, que a criança possa fazer diferente da próxima vez. Eu trago uma leveza para ela, entende? É como se eu estivesse dando uma oportunidade dela fazer diferente. E é muito louco isso, porque eu nunca deixo de amar meu filho. Deus deixa de nos amar quando a gente erra? Não. Da mesma maneira sou eu. Eu, como pai, como mãe, o meu amor não muda por ele, quando ele faz coisa certa ou coisa errada, né? Uhum. Agora, eles se sentem não amados quando eu rotulo algo errado nele. Eles associam como se os pais deixassem de amá-los, entende? Entendi. Então é uma coisa que tá. Então, assim, a gente precisa desassociar. É como se eu tivesse uma lupa. Você fez algo errado. A consequência vai vir, querido, não tem como, tá? Mas o meu amor por você não muda. Isso traz um vínculo, isso fortalece o vínculo parental, de pais para com as crianças, fazendo com que ela fala, bom, puxa, o meu pai não deixou de me amar, tá tudo bem. Então eu vou tentar fazer de novo, já que o errado deu erro, porque eu vou ter a consequência, porque eu não vou ter aquela situação que eu gostaria, mas eu fortaleço o meu vínculo, é a minha base, é a minha essência não muda. Tá conectada comigo, Dri? Sim, bastante. Estou me autoanalisando já aqui, ó, nas atitudes. A gente fica, porque... Fica, Mil. Fica. O que acontece? O isolamento... não é apartar, mas é quando eu sentencio aquela criança naquele isolamento social, naquele isolamento emocional, a criança é como se ela ficasse... o nosso cérebro, ele entende a dor emocional como dor física. Então, assim, ela sente no físico. A nossa alma tem esse poder, sabe? Então, às vezes, sente dor no corpo, dá alguma questão até física mesmo. Então, assim, a importância do acolhimento. Eu tô com você independente do que aconteça, filho. Porém, assim, vai ter consequência, né? Vai ter frustração. Mas ela está aliada nesse vínculo. Isso é bem interessante a gente refletir, sabe? Como pais. Sim. E isso tem a ver com a comunicação não violenta, isso tem a ver com o meu vínculo estar fortalecido.
né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala sobre, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas ela fala assim, família tem que ter raiz para voar, raiz para voltar e asas para voar. Então, eu tendo uma família bem enraizada, Sim. a criança vai estar ali, vai estar fortalecida. Mas ela vai ter asas para voar também, ela vai ter coragem, ela vai querer arriscar altos voos, sabe? Então isso vai sendo a base da minha construção dentro de casa. E é muito difícil, né, Dani, você encontrar esse equilíbrio. Eu não sei se você percebe isso, mas entre relacionamento mãe, pai e filho, eu não sei se a maioria das mães acaba puxando mais para exigência, mais para aquela coisa, olha, você tem que fazer, você tem que mostrar resultado, olha a escola, olha a prova, olha a lição, olha o material. Aí, tipo, É, vem o pai. Ah, trazendo uma leveza. calma, calma. Olha a idade, olha o tempo. Eu tiro aqui pela minha casa, né? E aí tem Uhum. outro que fala assim, eu falo com o Marcelo e a Dani vai ser nossa terapeuta, viu, gente? Vou falar aqui, ó, porque eu acho que eu exijo demais e ele solta demais. E aí nós dois chegamos à conclusão que a gente precisa de um equilíbrio. Sim, Porque eu vou ser sempre a chata que vai estar ali, e ele vai ser aquele cara que vai ser o leve, tranquilo. Então eu não quero passar essa imagem que, tipo, nossa, eu cresci com uma mãe mega exigente, que pá, pá, pá. Mas o meu pai, não, o meu pai. Então, assim, eu quero ser eu quero ter e ser essa leveza também, para não entendo. traumatizar, entende? Sim, sim. Mas Dri, é muito difícil. eu acredito muito no treino, Dri. O treino, o nosso treino emocional, ele é estabelecido mesmo com as circunstâncias da vida. E a gente treinando, a gente consegue treinar os nossos filhos. Então, assim, você falou sobre exigência e aí sobre esse equilíbrio. Esse equilíbrio, claro que aí depende de cada família, de cada situação, eu não vou entrar em detalhes agora. Porém, tem uma coisa que eu quero dar um destaque aqui, sobre o perfeccionismo. Me preocupa muito o desafio do perfeccionista, né? Tem pessoas que têm esse temperamento de perfeccionismo. Então, o que acontece? O perfeccionismo dentro dos lares, ele é contagioso. É muito louco isso, assim. Porque quando eu tenho um pai ou uma mãe perfeccionista, ela acaba influenciando de uma maneira muito gigante esse perfil de perfeccionista. E o perfeccionista, vamos botar uma máscara e descer o mergulho agora, hein? Tá? Vamos descer e vamos em águas profundas aqui. Eu não estou falando de algo muito visto como olho nu. Tem que ter a sensibilidade para entender o que eu estou dizendo agora. Mas se a gente for olhar fundo o perfeccionista, ele está muito mais preocupado com a entrega, com o desempenho, do que algo que de fato tem a ver com ele. Tem muito mais a ver com o outro do que comigo. E isso é ruim. Então, assim, se para mim faz sentido eu ter uma situação, eu não vou nem colocar muito exemplo de nota ou de trabalho ou de atividade física, sei lá, mas para mim faz sentido uma situação, uma determinada situação, mas a minha mãe está me puxando para fazer o X, o Y e o Z, tem a ver com uma entrega para quem? Então é uma avaliação que tem que ser feita com muita sensibilidade. O perfeccionista, ele tem uma característica de entrega, de desempenho. E aí, muitas vezes, eu passo do meu limite. E isso não é bom, nem para a criança, nem para os pais. Sim. Então, nós somos muito únicos, né, Dri? Tá vendo isso aqui, ó? Essa digital? Deus nos fez únicos. Presta atenção, não tem nenhuma outra digital no mundo como essa. Nós somos incrivelmente únicos, singulares. O que é bom para mim não é bom para você, baby. E tá tudo bem. Então, assim, respeitar essa singularidade, começando dentro de casa, é um passaporte para você voar. Voar longe, fazer altos voos, voos altos, né? Uhum. Então, e falando ainda de filhos, né, que a gente está nesse movimento, eu vou continuar nele,
tem algo muito interessante sobre educação, sobre criação de filhos. Eu até anotei aqui algumas coisas e eu vou falando na minha colinha, eu vou colocando aqui. O que somos ensina muito mais uma criança do que aquilo que eu digo. Aquilo que eu sou, a maneira como eu reajo com o outro, desde o porteiro do prédio, até com os meus pais, com o meu marido, a maneira como eu lido com a vida, vai ser muito mais, vai ter um alcance muito maior do que aquilo que eu falo. Eu sempre ouvi, né? Eu ouvi, a minha mãe sempre fala sobre isso, que o melhor conselho é o exemplo. E aí eu me deparo com alguns teóricos só confirmando isso, né? Tem uma frase da Brené Brown que ela é incrível. A Brené Brown é uma assistente social americana que tem estudado as relações humanas, assim. Eu me interesso muito sobre o ser humano, sobre as relações humanas. E ela fala sobre, você é o adulto que o seu filho, você é o adulto que você quer que o seu filho se torne um dia? Isso é forte pra caramba. Muito. Porque tem muito mais a ver com aquilo que eu sou e não do que aquilo que eu falo, né? Uhum. E eu sou dentro de casa, eu sou nas pequenas coisas, eu sou quando ninguém tá vendo, né? Eu sou quando ninguém tá, quando o holofote está apagado e eles estão lá. Eles são espectadores ativos ali de cada absurdamente, né? Eles nos denunciam, eles eles são incríveis, né? Então, como que eu tenho, por isso que a importância de eu me autoavaliar, né? O processo terapêutico, eu tenho reparado nos atendimentos que eu tenho feito, e graças a Deus por isso, assim, tem sido um holofote nas minhas emoções e um holofote naquilo que eu tenho reproduzido em cima dessas emoções, sabe, Dri? A gente às vezes esquece de olhar para dentro, para nós, de como a gente está de fato. Então, e isso reverbera diretamente nos nossos filhos, né? Se nós somos intérpretes deles, do mundo, de como eles vão se relacionar com o professor, com um amigo na igreja, com um amigo na escola, amanhã com um namorado, com um futuro noivo. E aí? Como que eu tenho me relacionado com toda essa turma, né? Então, enfim, eu penso sobre isso. Outra coisa que eu queria colocar aqui, Dri, vou engatar, tá? Você vai me parando aí qualquer hora. Vai, estarrecida aqui. Tá. Ai, meu Deus. Como que é, né? Bom, eu já falei sobre isso, vamos continuar aqui na minha outra colinha aqui. Eu quero falar um pouco sobre relação conjugal. Na verdade, parental, marido e mulher, deixar um pouco os filhos ali, eu quero falar um pouco sobre isso. Então, assim, nós viemos de famílias diferentes, de situações diferentes, de educação diferente, classe social diferente, e a gente decide se casar. 2 pombinhos se amam, ok, lindo, maravilhoso, de repente, vem filho. Vem os filhos, e aí então... A Vânia, fala. A Vaninha, fala, minha filha. A Vânia é terrível. A Vaninha, ela falou que ia entrar na live para apavorar. Eu falei, vai, Vaninha. A Cris entrou. Linda. Linda, maravilhosa. Ai, eu não vi a Cris, acabou fofa. De entrar, mandou o coraçãozinho. Coração, minha irmãzona. Enfim, né? E aí a gente falando sobre essa questão do casal. Então, o que acontece? Nós pensamos diferentes e o problema não é pensar diferente. Já que a gente veio de duas situações, de 2 famílias que pensaram, que foram educados diferentes, né? E aí, então, quando eu me deparo para eu educar o meu filho pensando diferente, o que acontece? Quando eu não estou azeitada, quando eu não estou alinhada nessa educação, quem sofre são os filhos. Então, de que maneira, né? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. E tem uma coisa que é muito nociva, que é muito perigosa, que chama triangulação. Vamos ver se alguém se identifica com isso. O que é a triangulação? O pai pensa de um jeito e a mãe pensa de outro, tá? E o filho pensa como a mãe e não como o pai, tá? Então ela tá fechada, o filho tá fechado ali com a mãe e o pai pensa diferente, tipo, não tem que ir na festinha, tá tarde, e a mãe, ai, qual o problema? Não. O que esse filho vê? Vê uma diferença de opiniões entre os pais. O que ele faz?
ele se vincula com a mãe e separa o pai. Fala, você quer saber? Tô fechada com a minha mãe, porque a minha mãe tá querendo fazer, tá deixando o que eu quero, então eu vou fechar com ela. Esse pai fica desqualificado, ele se enfraquece, e aí o filho ganha com a mãe. Uma outra situação, acontece o oposto. Ele fecha com o pai, porque o pai estabeleceu ali uma aliança, porque pensa como ele, num brinquedo que ele quer ganhar, numa situação, e a mãe não. Ele simplesmente também desqualifica essa mãe. Ele fecha, e aí acontece uma triangulação. Ele triangula a hora que ele bem entende, desqualificando o outro. Esses pais se enfraquecem, eles perdem força. Pais, vocês têm que ser um time para os filhos. Pensou diferente? Tá tudo bem. O problema não tá aí. Então assim, filho, você vai esperar porque eu vou decidir com a sua mãe. Eu vou decidir com seu pai. Espera um minutinho. Filho pode esperar, não vai morrer, não vai ter nada, vai aguardar um minuto, e aí então eu vou estabelecer o quê? Aí a gente lava a roupa suja. Ó, o seguinte, não tem que ir, bababá. Decidimos, filho, que você sim vai, o que você não vai. O que acontece? A gente está falando de uma geração, as crianças hoje em dia, elas estão sendo bombardeadas por muitas informações, elas são extremamente estimuladas e elas são envolventes. Essas crianças, elas têm que ter uma força tanto do pai quanto da mãe na hora de educar. E os dois juntos. Não tem como estabelecer, não só o pai que está junto ou só a mãe. Tem que estar junto. E a importância de se pensar, por mais que não pense igual, mas de estar indo para a mesma direção, esse pai e essa mãe. Porque senão o filho fica perdido. O pai está indo para o norte, a mãe está indo para o sul, o filho não sabe que direção tomar, cria-se crianças inseguras, né? Que não sabem exatamente o que é certo. Por quê? Porque pais travam verdadeiras guerras mesmo entre si, até para conseguir o coração de um filho. Então, isso é muito nocivo. Pais, vocês têm que ser um time. É só isso que eu peço. Não, a questão não é pensar igual, mas é estar indo para a mesma direção. Sabe? A nossa, de 8 anos, sempre, desde quando, a gente já detectou isso, desde quando ela aprendeu a falar, Dani, automático. Ela chega no pai e fala assim, ai pai, tô com uma vontade de tomar um sorvetinho. Aí o pai fala assim, filha, vamos ver, né, se dá tal, não sei o quê. Ela dá meia volta, vai até onde eu tô. Ai, mãe, seria muito bom um sorvetinho hoje, né? Ela convida o tempo todo. Sim, aí eu, tipo, vamos ver. Eu já falei com o papai, mãe. E o que o papai falou? Falou que vamos ver. Eu falei, ótimo, então vamos ver. Então vamos ver, mas você não acha que de repente dá? E aí a gente fala para ele, eu falei, não, se é para ver se vai dar, vai dar. Então, assim, ela sempre está buscando essa resposta dos dois. Exato. Pra tudo. Fez prova. Ai, mãe, tirei 5. Pô, se a média é 7, 5 tá bom. Ela não sossega enquanto não ligar pro pai e ter aquela resposta, aquela afirmação também do pai. É como se precisasse, ela precisa ver esse alinhamento, né, Dri? Sim, para tudo. Tudo. Todas as circunstâncias. É muito isso mesmo, e são crianças extremamente inteligentes, estimuladas, drenadas mesmo na informação, então a gente tem que ter um pulso firme, é uma aliança estabelecida entre o casal forte, para não deixar isso solto, sabe? Você se fortalece como marido e mulher, você tá junto aqui como pai e mãe, e que foi que você riu, Dri? A Flora escreveu, o Marcelo escreveu, ela está perguntando, pai, de quem que ela está falando? Tá fechada ali. Ela é muito ligeira. Ela eles são assim. Né? Conheço. A gente é fã da Flora até o fim, maravilhosa. Imagina. Ela fecha com o Claudinho e com você. Ela fecha com a gente até o fim. Maravilhosa. Então, e é isso, né? Então, assim, a importância dessa questão. Já que a gente está falando sobre isso, eu queria abrir um
um item aqui para falar sobre escuta. Abrir a escuta. Isso é uma outra prática também super interessante e super desgastada nos dias de hoje. As pessoas não estão mais se ouvindo, Adriana. É desesperador. É desesperador a maneira como as pessoas estão lidando ao ouvir. Por quê? Porque assim, a gente está numa era da informação e as pessoas, como estão cheias de informação, informação não tem a ver com sabedoria, tem a ver com informação. Né? Então, sabedoria é uma coisa, conhecimento. Informação é outra. Eu posso ter uma série de informações, mas não ter aquele conhecimento. Né? E se tratando dessa gigantesca, superabundante, né, informação que a gente tem, eu tenho meditado muito sobre a escuta. Então a escuta, assim, eu quero até ler um trechinho de um escritor que eu gosto bastante, é o Rubem Alves. Olha que interessante isso. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar com o que ele diz, com aquilo que a gente tem a dizer. Esse é um trecho de um livro dele. E é muito isso. Sabe aquela coisa? Nossa, eu não sei o que, não sei o que. Ah, mas eu também não sei o que, não sei o que. As pessoas estão com dificuldade de ouvir. E somente ouvir. E calar, se calar. É uma necessidade, assim, enquanto a gente ouve, a gente tem que calar o nosso diálogo interno. Cala, espera. Vamos ouvir o que você tem, o que a pessoa está dizendo, o que o teu filho está dizendo. Você não sabe. Quando eu ouço, eu abro a porta para um desconhecido. Eu não sei. Eu não sei o que ele está querendo me dizer. Vamos ouvir, vamos entender, né? Então, assim, a gente está precisando, de fato, ouvir menos. Eu costumo falar que é diminuir o barulho externo e aumentar o interno. Né? Interno, que eu digo, é tanto nos ouvir, quanto ouvir aqueles que estão próximos de nós. Então, assim, nossos maridos, as esposas com os maridos com as esposas, com os filhos, é um treino isso. Porque a gente já está tão cansado de tantas coisas que é como se você não quisesse mais. Eu não tenho mais tempo, eu tô exausta de ouvir. Sim. E o que realmente importa é esse tesouro, aquilo que eu falei no início. Isso vem desgastando muito os relacionamentos conjugais, né, Dani? Porque, sim, assim, eu percebo, eu e o Marcelo, a gente tinha muito essa dificuldade quando ele vinha falar, quando a gente cansado do dia inteiro com o filho, e aí o pai chega, e o que você quer é jogar aquela criança pro pai, né? Sim. Ele fala, segura essa bomba aí, pelo amor de Deus, que eu preciso ir no banheiro fazer xixi. Sim. E aí o pai abriu a boca e falou assim, mas calma, acabei de chegar do trabalho, acabei de chegar da rua, não deu tempo de lavar. Problema seu! Eu tô exausta, eu não aguento. Então, assim, ele falava isso, ele falou assim, você quer muito colocar assim, como se a sua dor fosse maior, como se o seu problema fosse maior, como se a sua necessidade fosse maior, e a do próximo não. Né? É isso. E é bem isso que você falou. Ah, mas você fica na rua. Não, mas você... Então ele sempre falava assim, olha, se tá rolando uma insatisfação, eu acho melhor a gente rever toda a nossa casa, o conceito, e você buscar outra coisa. Porque exato, o que não dá é ficar pondo esse peso. Mas isso, os casais estão nessa disputa, eu percebo isso principalmente quando há separação entre os casais. E não é uma separação, diga-se de passagem, bacana, né? Amigável. Então é uma briga de ego muito grande. Ah, mas por que ele fez? Não, mas a culpa é dele. Não, mas ela... E você fica assim, gente... E ninguém se ouve. Não. Né? E ninguém assim, se ouve. É uma guerra assim, de ego para ver quem é o problema maior e quem foi mais afetado. Isso. Há uma disputa mesmo, assim como você colocou. Tem uma questão, uma diferença entre o ouvir e o escutar. Escutar, eu estou escutando o barulho do carro. Eu não sei essa Vânia. Pois é, duas orelhas. Duas orelhas. Alguém Ai, falou aqui que é sua fã. Dani, linda, sou sua fã. Eu acho que é a Rô, bonitinha. Eu não tô, acho que eu não tô conseguindo ouvir direito, ver as mensagens. Falando, fofa. Então,
essa questão de ouvir e de falar, né? Ouvir, escutar, não, de escutar e de ouvir. Eu escuto o barulho da TV, eu escuto o barulho do carro, da buzina, da criança chorando, mas quando eu ouço de fato, e quando, é a Rô, sou eu, Dani, a Rô, é isso mesmo. Essa questão de quando eu ouço, eu preciso me calar, eu preciso parar um pouco de ouvir a voz que está interna para eu poder ouvir o que a pessoa está querendo dizer. E isso entre casais tem sido muito desafiador, porque todo mundo quer ter razão, assim como você colocou. Só que quando eu não ouço, eu não saio do lugar. Eu vou estar sempre prevalecendo a minha dor, o que eu quero que prevaleça, né? E aí paralisa toda a relação, né? Isso é muito difícil, assim, é um desafio, né? Bom, Dri, o que mais que a gente vai falar aqui? Antes de entrar num tema sobre as relações familiares, que eu separei um tema bem interessante que eu tenho colocado nos atendimentos, eu tenho enxergado isso de muito de perto, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou estudar, e aí eu me aprofundei em algumas dinâmicas familiares, e aí eu acho que a gente podia entrar sobre isso. Pode ir. São três dinâmicas familiares aqui que eu quero dar destaque, tá, Adri? Tá. Família simbiótica, família emaranhada e família apartada. Então são 3 estilos de famílias que se relacionam desse jeito e eu vou aprofundar em cada uma delas. Isso é muito interessante. A família simbiótica. Vou começar pela simbiótica, que a simbiótica ela é bem... Ela vai me dar um norte aí para a gente depois discorrer nas outras. O modelo de relacionamento familiar da simbiótica, ela é sempre pautada no amor. Ela tem sempre um discurso do amor, porque eu amo muito e aí eu protejo. E aí eu protejo absurdamente. E aí eu costumo dizer que é a superproteção que desprotege. A superproteção nada tem a ver com o amor, porque o amor é livre. Numa família onde há uma superproteção, e aí essa família simbiótica, ela é... O que é simbiótico? Simbiótico é aquilo que é uma coisa só, né? É a simbiose, aquela coisa que a gente aprende em ciências, que vem tudo de um canto só. O que acontece? Ela tem um amor, é pautado no amor, mas é uma coisa extremamente sufocadora, superprotetora. Então, assim, é uma de emancipação emocional. É como se eu não conseguisse me independer emocionalmente. Então, todo mundo depende de todo mundo. O filho depende da mãe e do pai, e o pai e a mãe dependem daquele filho. Existe uma dependência emocional ali, entre eles, sabe? Então, com uma dificuldade de se diferenciar. Quem eu sou, você é uma pessoa, você tem as suas características, as suas vontades, e eu tenho as minhas. De eu me diferenciar emocionalmente. E essa família simbiótica, ela é muito perigosa, digamos assim, por quê? Porque na medida que o tempo vai passando, aquela criança vai se tornando um adolescente, um jovem, e aí o quê? A dependência emocional continua. É como se ele precisasse sempre estar vinculado emocionalmente com aqueles pais. E aí, geralmente são jovens infantilizados, jovens inseguros, chegando até ter ansiedade, até uma suposta depressão, gera um ambiente para isso, sabe? Por quê? Porque o emocional está ali amarrado àqueles pais. Porque, na verdade, quem está amarrado são os pais para com os filhos. Existe uma simbiose nisso. Tá me entendendo? Tô conseguindo? Tô. Nossa, meu Deus. Mas, Odri, eu não quero trazer um peso, eu tô ficando um pouco preocupada. Acho que eu Não é peso, não é peso, mas é automático. Você é pai, você é mãe, você já fica assim, meu Deus, será que eu faço isso? Mas e aquilo, e aquilo, Mas e aquilo? é aquilo, Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro. Mas eu vou te falar que não. Bom, eu vejo, depois a gente vai falar, mas é que os seus filhos, você não sabe o que é ter uma família simbiótica. A família simbiótica, ela é dura, ela é pesada, ela é assim, é como se fosse... Eu suporto isso. É algo sufocante, entendeu? É algo assim que eu não sei mais quem eu sou e quem mais ele é.
É o Excesso excesso de de... zelo? Isso, é a superproteção que desprotege, que acaba me desprotegendo emocionalmente, né? Então, é um modelo que desfavorece o quê? O arriscar, o voar, o ir. O ir mesmo. Nós somos... Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu preciso ir, eu preciso testar, eu preciso fazer a tentativa de acerto e erro para ver se eu consigo, se dá certo isso. Papais, mamães, deixem eles errarem. A frustração faz parte. Tem uma pesquisa foi... Estou ouvindo o Marcelo falar comigo isso. Deixa sua filha errar. Olha que difícil deixar o filho errar, Olha, Dani. olha, É muito difícil mas deixar o é filho hora errar. agora é hora. Quando tenho pais e mães que amam, que estão vinculados ali emocionalmente, dando a base, o momento de errar é agora. Deixa eu explicar melhor sobre isso, né? Foi feita uma pesquisa no Canadá que a principal preocupação, a Brené Brown que fez essa pesquisa, inclusive, ela fez uma pesquisa sobre a maior preocupação dos pais é que os seus filhos se frustrem emocionalmente. Porém, a frustração, ela treina o quê? Ela treina a humildade, ela treina a empatia, ela treina a compaixão. É necessário. Nossa, Então, que forte isso, que poderoso, gente. poderoso, a superproteção não protege, a superproteção aprisiona. Deixa os filhos errarem, deixa eles testarem, porque eles precisam ter a raiz, que a raiz vai estar ali sempre fortalecida, mas eles precisam bater as asas para voar. E se deu alguma coisa de errado, eles voltam. Eles precisam ter esse treino, né? Então, essa questão da família simbiótica é uma família que, no fundo, é todo mundo muito dependente emocionalmente e todo mundo muito doente, porque não tem uma liberdade de ir e de vir. Eu fiz um post outro dia e teve uma repercussão grande assim, sobre isso, assim, sabe? E eu tenho orado e estudado sobre isso, assim, sobre a importância de nós sermos livres emocionalmente dentro da nossa própria casa. O meu lar, ele tem que ser a minha liberdade, né? Eu preciso ser livre dentro da minha casa. E aí agora eu posso ir para outra? Vai, pode. Tá. É muito parecida com a simbiótica, tem a família... tem a família emaranhada. A família emaranhada é outro drive também. E eu vou falar sobre isso. A família emaranhada é uma família ou aglutinada também. A gente é bem interessante sobre essa família. Então, ela é muito parecida com a simbiótica, mas qual que é o grande destaque da família emaranhada? É todo mundo junto, todo mundo unido, é aquela coisa que você não sabe quem é quem. Eu costumo falar que é todo mundo como se tivesse todo mundo o mesmo RG. Tá todo mundo junto ali, todo mundo a mesma identidade, é aquela massa familiar, né? Que eu não consigo me diferenciar do outro. Eu não consigo estabelecer uma fronteira relacional, que a gente fala. Até onde vai você e até onde vai eu? Não existe fronteira. Não existe limite de relação. Os filhos geralmente não conseguem enxergar isso, né, Dani? Eu percebo assim que as meninas, eu falo assim, agora, sei lá, deu tal horário, já fizemos tudo que tinha que fazer, olha, agora vocês ficam na TV, vão ler livro, vai brincar, que eu vou tomar meu banho, ou eu vou ler o meu livro. Não, mas agora? Mas que horas a gente vai jantar? Então, assim, vem aquele... Olha, então eu falo assim, olha, nós já lavamos, passamos, cozinhamos, já conversamos, já deu atenção, já leu livro, já viu TV, já falamos o que falar. Agora é o nosso momento. Agora eu vou ver algo que eu quero ver. Eu tenho optado muito por não assistir televisão e ler livro, que eu amo ler. Então, como o tempo é escasso, né? Inclusive, quando o nosso bebê está dormindo, eu falo assim, nem que seja uma página do livro por dia, eu vou ler. Perfeito. Eu me nego a dormir sem ler uma página de um livro, ou ler a Bíblia, tal, meu devocional. Mas eu percebo que elas exigem, assim, tipo, não, você não pode ter seus 15 minutos, não. Exatamente. É disso que eu tô falando. Assim, aqui basta.
Muito bem, é isso aí. É exatamente isso, Dri. Então, assim, o limite, e isso é um limite relacional que você vai colocando desde pequeno. Se desde pequeno isso não se estabelece, o que acontece? Vai ficando todo mundo junto, sem limite, sem eu saber qual é a fronteira que eu posso, até onde eu posso ir, até onde eu não vou, né? E aí vai criando uma família completamente com uma identidade só. A família emaranhada, ela tem uma sensação grande de invasão, de sufoco. Ela é super abundante na comunicação, então tá todo mundo sabendo da vida de todo mundo, tá todo mundo sendo muito comunicado sobre todas as coisas. Então é o pai que tá todo mundo preocupado com o pai agora tá todo mundo preocupado com a mãe, agora tá todo mundo preocupado com aquele irmão. Então assim, tá todo mundo sempre muito junto, então é Eu um cresci nessa cansativo. realidade. É muito cansativo. Exaustivo. Muito difícil, muito, muito. Por que essa exaustão? Porque eu já tenho os meus problemas, eu já tenho as minhas questões. Então a importância de eu assim, olha, eu preciso agora estar comigo, eu te ajudo. Família é família, a gente nunca vai deixar de estender a mão, a gente nunca vai deixar de estabelecer uma conversa e tal, mas agora é o meu momento. Então estabelecer essa relação de, ó, agora até aqui chegou, é importante tanto para si mesmo quanto para o outro, né? E quando eu não estabeleço isso, vai ficando todo mundo muito cansado, e sem contar que tem dois perfis dentro dessa família emaranhada. O hiperfuncional e o hipofuncional. Quero falar sobre eles. Quem é o hiperfuncional? O hiperfuncional é aquele cara que sempre faz tudo. Então, dentro de uma família emaranhada, sempre vai ter aquele que vai estar sempre fazendo coisas, sempre se destacando. Não, eu levo, não, eu pergunto, não, eu pesquiso, eu. Aí ele vai ficando, vai dando um ambiente para ele ficar sobrecarregado, enquanto o hipofuncional é aquele que está sempre na dele, porque tem alguém que faz, então vai ter alguém que não faz. Existe aí um equilíbrio nessa família. Vai ter sempre o hiper e o hipo, né? Então, é isso. E aí esse cara o que vai acontecendo? Ele vai crescendo atrofiado. Por quê? Atrofiado emocionalmente, atrofiado de não tentar, não treinar, porque vai ter sempre alguém que resolve. Vai ter sempre alguém que vai estar fazendo. Então vai ter um sobrecarregado e aquele cara atrofiado. Então, como que funciona isso, né? E aí, sem contar que chega uma hora que o hiperfuncional apresenta uma conta, fala, ó, eu tô sempre fazendo, papapá, ele tá sempre ali naquele movimento de apresentar uma conta porque ele se sente no direito. Sim, perde a identidade total, o hiper. Total. Você não completamente. Tem vida, cara. Você não sabe nem o que você gosta. Porque você tem que estar sempre exatamente nesse movimento. Exatamente. E o hipo fica atrofiado, perdendo a oportunidade de treinar, né, de desenvolver seu potencial. Por quê? Porque ele também não tem espaço, porque o hiper está sempre fazendo. Então é uma avaliação ali dessa família emaranhada que precisa parar para olhar. E é engraçado que quando um muda o jeito de fazer, a família parece que quer que volte para ele continuar fazendo do mesmo jeito. Para que aquela engrenagem continue. Não vai mudar, não. Tenho propriedade para falar. A gente funciona desse jeito. Você vai mudar? Não. Isso. Olha o que você está fazendo. Você vai deixar na mão. Vai pensar muita coisa, vai deixar muita... Tem certeza? Gente, é muito difícil. Então são famílias que ficam disfuncionais emocionalmente, né? Gerando mesmo um ambiente difícil de estar. É um ambiente cansativo. E, enfim, invasivo, sufocante, sem liberdade, né? Então eu fico pensando sobre isso. E por último eu queria falar sobre a família apartada. A família apartada é aquela família que não tem pertencimento. Tá cada um, assim, exatamente desse jeito que eu tô falando. Ela é apartada, assim como a simbiótica é super protetora, a emaranhada não tem limite, é todo mundo junto ao mesmo tempo, a apartada, ela é aquela que tá completamente separada mesmo. Olha, você tem as suas questões, eu tenho as minhas, e não pertence, o que também é ruim. Porque a família, ela tem que ter o senso de pertencimento. As pessoas, elas têm que fazer parte primeiro do quê? Qual que é o primeiro
ciclo que ela vive, que ela nasce dentro da família. Então você também não está vinculado emocionalmente com o seu familiar, isso também gera uma insegurança, gera também uma ansiedade. E aí a gente fala sobre um equilíbrio, né, Dri, que é uma coisa que você mencionou. Eu preciso equilibrar isso. Se a superproteção me tira a identidade, né, não me permite crescer, eu preciso amar, mas com liberdade. Se a família é emaranhada, eu não tenho limite de quem sou eu, quem é você, e aí então é completamente confuso, eu preciso estabelecer, fazer uma nova negociação de limite. E a apartada, eu preciso me vincular, porque funciona, dá certo. O vínculo, a palavra de Deus fala que o vínculo é a perfeição, o amor é o vínculo da perfeição, né? Então, assim, o vínculo é o amor ali, quando eu tô junto. O vínculo e a compaixão, elas são as virtudes que estabelecem a base do ser humano. Então, uma família apartada, quando não tem isso também, eu gero um ser humano também frágil, né? Uma coisa muito egoísta, né? Muito Sim, imparcial, né? Cada um por si. exato, exatamente. Então eu fico pensando sobre esses perfis das famílias, né? Como a gente pode tentar se relacionar diferente. Olha só, é tudo muito difícil, é sempre muito difícil falar sobre família, porque quando eu falo da minha família, geralmente eu falo da minha família de origem e tem a família nuclear. A família de origem é o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, e a família nuclear é quando eu me constituo com o meu cônjuge. E quando eu me relaciono desse jeito com a minha família de origem, eu geralmente repito na minha família nuclear. Porque foi assim que eu aprendi. E então, casais, né, que estão aí, né, na luta, na batalha com suas famílias, tentando buscar uma paz, uma união dentro dos lares, lembra como você foi criado e a maneira, e o que pode ser alterado, porque tudo é treino, tudo é renegociado de novo, são feitos novos combinados, entende? Então eu fico pensando sobre isso, assim, sobre esse passar de bastão do que eu vivo, do que eu vivi na minha família de origem e o que eu vivo hoje nessa nuclear, né? Alice, a Fefa perguntou, equilibrar os três é o segredo? Eu acho que assim, eu procuro dizer que o pertencimento, ele tem que dar a mão pro respeito. Então, o que é isso? Eu pertenço a uma família, mas eu tenho que me respeitar como indivíduo. Então, eu acho que isso é o guarda-chuva, assim, é uma espinha dorsal de uma família saudável. A família saudável, ela tem que ser emocionalmente livre. Eu preciso ser livre, entende? Com os meus gostos, com o meu temperamento, e não necessariamente. Eu tenho 2 filhas que eu as amo profundamente, mas elas são diferentes. Uma ama praia, a outra é branquinha, não gosta de praia. Gente, e tá tudo bem, e prefere o campo, e prefere o frio. Eu preciso aprender a lidar com as diferenças. Esse é um grande desafio, acho que nas famílias, né? E tem uma coisa que eu acho que eu já vou emendar aqui, Dri, sobre a aliança do casal. Eu falei sobre a família de origem e a família nuclear, né? Quando eu tenho a família de origem, quando eu tenho um elo forte com os meus pais, com a minha família de origem, e aí eu me caso, essa família de origem, essa aliança que eu tenho com a minha família de origem, eu preciso renegociar, essa aliança tem que passar por uma transição. O que é essa transição? Eu me tornei marido, esposa, então eu preciso ser mais marido do que filho, mais esposa do que filha. Nossa, Dani, mas você está querendo me dizer então que agora eu vou deixar de ser filha, eu vou abandonar meus pais? Não, não é nada disso. A honra, o amor e o cuidado, isso é para sempre. Sim. Tenho os meus pais já idosos, os amo profundamente, tenho buscado cuidar deles nessa fase de pandemia louca que a gente está vivendo, mesmo que seja à distância, mas enfim. Porém, assim,
o que eu trago da minha família de origem, ela tem que ser renegociada com a minha família nuclear. Porque o que acontece? Existe um novo combinado, um novo jeito de lidar com a vida. Então eu não posso ter que... É como se eu quisesse colocar fórceps, o jeito que eu trouxe dessa minha família de origem. O jeito, pensamentos, maneiras. Eu preciso renegociar. Então, assim, é como se ainda essa aliança precisa ser transformada. Agora eu sou marido, agora eu sou esposa. Então agora aqui é um novo jeito de lidar com as coisas. Se na minha casa de origem, né, na minha família de origem era desse jeito, eu preciso transformar. Então, tá entendendo o que eu estou dizendo? Com certeza. Não, e esse tema aí, meu, dá para se aprofundar muito. Daria, eu acho que umas 3 lives só para falar desse assunto, porque a minha sogra está aqui, tá falando que tá amando. A gente tem Que 1 minuto linda. e 57, ó, vai passar muito rápido. Passa rápido. Esse lance de sair de casa, deixar pai e mãe se tornar um, é muito difícil cortar esse cordão umbilical. Mas geralmente é uma prática de uma família emaranhada, de uma família simbiótica, que já não estava estabelecido esse limite ali atrás, entende, Dri? Então Sim. eu já venho com esse jeito, já fazendo desse jeito, entendeu? Então é como se eu precisasse mesmo aprender a treinar, é um treino. Eu não vou deixar de amar ninguém, eu não vou deixar de respeitar ninguém, mas eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu não consigo olhar para mim, o autocuidado ele tem sido muito misturado com egoísmo. Autocuidado é uma coisa, egoísmo é outra. Separem isso, sabe? Dentro dos lares. O autocuidado é um olhar para dentro, é um olhar mesmo e falar, olha, o que eu estou precisando hoje, né? E o egoísmo, as pessoas falam, nossa, você só está olhando para você? Não, para eu poder cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Então, Dani, isso também... Eu só queria responder essa pergunta dele sobre as finanças. Não, o Maurício perguntou qual é o plano. Eu acho que é no sentido quando se casam, e aí deixa pai e mãe, e tem essa exigência de... entendi, da aliança. Entendi. Certo. E a outra... Ai, meu Deus, é das finanças. A Fefa. A Fefa, o que ela perguntou? Fefa. Foi das finanças. Como fazer com as finanças quando a família é emaranhada? É emaranhada, exatamente. Não faz, né? O negócio tá feio. Pois é, exatamente. Eu vou responder primeiro sobre a questão, espero que ele esteja aí online, então, o moço que perguntou. Consegui ver. O Maurício já entrou, acabou de entrar. Tá, o Maurício foi sobre a finanças, né, da família emaranhada. Então eu vou começar respondendo com essa. Não foi das finanças. Maurício, você pode perguntar de novo, que já confundiu tudo. A Fefa acabou de entrar. Fefa, repete sua pergunta, por favor. Tá comemorando. Aê! Fofa. Ai, que legal. Maurício, tô aquilo. Não entendi. Tipo, tô aqui, eu acho. Tô aqui. Qual é o plano? Quando se casa. Quando se casa, então. O casar, né, quando você se casa... depois eu falo, Fefa, sobre a família emaranhada. Quando se casa, o que acontece? Tem uma dificuldade em entender que a minha prioridade mudou. Então, é como se eu precisasse mudar mesmo a minha prioridade, porque agora eu tenho uma aliança mais... a minha aliança vem primeiro com o meu cônjuge e depois com os meus pais. Claro que eu não estou falando em situação de risco, em situação de passar necessidade, eu estou falando da questão emocional, tá? É de um jeito emocional que acaba influenciando sobre a vida desse filho ou dessa filha. Então, assim, eu sempre fiz de um jeito, mãe, mas agora eu me casei com ela e a gente faz de outro. É isso. Então, assim, é uma dissociação, eu renegocio a minha aliança porque agora eu me casei. Né? Mas eu percebo uma dificuldade muito grande das mães em aceitar essa negociação. Principalmente, gente, não é preconceito, tá? Com sogra, nada disso. Eu amo a minha sogra de verdade, ela é uma bênção.
Mas eu percebo que para a mãe deixar o homem ir, o filho, o homem ir, é muito difícil. Eu Olha, Dri, percebi. eu concordo com você, mas eu também preciso acrescentar que quando o emocional é bagunçado, nada tem a ver com o sexo. Até com a filha mulher Com a também filha tem mulher. essa questão. A minha aliança com o meu marido, ela e com minha esposa, enfim, a minha aliança conjugal, ela tem que prevalecer, porque senão eu não consigo fluir, eu não consigo desenvolver um lar cheio dos desafios, cheio das questões que o lar já por si só tem, porque eu vou ter que estar trazendo aquele jeito da onde eu vim igual, né? Uhum. Então, assim, e aí isso muitas vezes pode impedir, pode dificultar. Poxa, mas marido, eu não aceito desse jeito, eu acho que a gente podia tentar desse outro. Poxa, mas aqui eu aprendi assim com a minha mãe, e aí tem essa incompatibilidade. Então, assim, renegociação, né? Olha, e eles vão entendendo, tá? Aos poucos eles vão entendendo, é aos poucos, é com Levam amor, tempo. é com Eu saí amor. de uma família emaranhada, totalmente emaranhada, Aham. e foi muito difícil, de ambas as partes, assim, de eu e o Marcelo falou assim, não, agora nós somos um casal, a gente precisa construir a nossa história, escrever, e então, assim, não foi da noite para o dia, foram Sim, muitas e muitas conversas, tanto ele com a mãe dele, eu com a minha, e nós dois, sim, até ter algo saudável, porque a gente ouvia coisa do tipo assim, casou, agora nem de domingo vem mais visitar. é, Ah, porque ele é, deixou o meu feijão. Ai, que agora abandonou o meu feijão. Tipo, coisas que isso. você vê que pega no emocional mesmo. Que você fala, ó, pera Exatamente. É lá, por isso que eu não é falo, bem essa que, assim. é uma questão emocional, né? Então, claro que a gente vai amparar emocionalmente os nossos pais até a hora, até o fim. A honra vai prevalecer. Mas quando eu fico me sentindo culpado, a culpa ela é um termômetro. A culpa ela vem com algo ruim, dói, é pesado, tem que ser leve. Não pode ter culpa. Então, assim, olha, tá aqui, é uma nova negociação, eu tô nesse casamento agora, eu preciso priorizar, inclusive financeiramente. Né? Então, agora falando um pouco sobre a família emaranhada, nessa questão financeira, é, o emaranhado, uma das principais características da família emaranhada é justamente isso. O meu dinheiro custeia o outro. Não existe um limite. Por quê? Porque o limite está na fronteira. O problema É, está na fronteira do limite, entendeu? Então, assim, claro, se você está precisando de ajuda, eu te ajudo esse mês. Só que aí você vai ter que caminhar com as próprias pernas, e vamos sim, lá. sim. E fluir. Então, assim, esse limite é necessário. E quando eu me liberto e quando eu decido, né, de fato, estabelecer esse limite, muitas vezes vai ser difícil, o nosso emocional está acostumado com aquele lugar, então você tem que se reavaliar, entender o seu lugar, voltar para a sua identidade, na sua situação de quem você é. Por isso tem a ver com, eu falei sobre o autocuidado. Você tem que olhar para você e falar, mas espera aí, do que eu estou falando? Qual é o não que eu estou dizendo? Que não é esse que eu estou falando que ela está questionando. E aí você se autoavalia, né? E aí Uhum. quem tem um vínculo com Deus, quem tem uma aliança com o Senhor, vai trazer essa leveza, né? Porque a gente precisa sempre estar cuidando disso, porque se a gente não cuidar de nós, ninguém cuida. Eu costumo falar, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. O difícil é que é assim, né? Para você enxergar isso leva muito tempo. Precisa Isso. por muitos anos, Mas é né? um treino, viu, Dri? A gente começa a treinar. É A gente verdade. treina, a gente avalia e a Muito. gente vai Olha, renegociando. eu posso te dizer que o ano passado eu entrei foi assim, um treinamento hard de Deus, falando assim, é agora e é agora. Entendeu? Você vai tomar o seu posicionamento e você vai me deixar tomar o meu posicionamento. Então, eu tenho uma posição, eu sou Deus e você é a Adriana. Então, se você continuar nesse caminho, com essas Isso, atitudes, eu nunca vou conseguir ser Deus. E isso. aí você abrir caminho para Deus, cara, ó, o negócio aqui dentro é É, profundo. É isso. Você se profundo. volta e você fala assim, meu, aí você autoanalisa, exatamente isso, os nãos,
que não que eu tô dando, que tanto sims eu dei, o que você começa a avaliar tudo e fala, cara, é muito real, as coisas precisam, sabe, todo mundo precisa dessa liberdade. Isso, exatamente. É muito louco isso, mas é muito necessário. Digo Muito. por experiência própria. Eu acredito, Dri. Família é uma bênção. Eu Sim. acho que a gente tá vivendo um tempo também graças a essas lives, graças a todas essas informações que a gente acaba tendo, muito de autorreflexão, de muito de aprendizado. Quem tem um Sim. coração ensinável acaba ouvindo e acaba reavaliando mesmo as atitudes, renegociando, fazendo novos combinados, né? Então, nos meus atendimentos das famílias, eu tenho reparado muito nisso, assim, eu tenho ficado muito feliz, assim, porque as pessoas estão, de fato, mesmo parando para se olhar, parando para se ouvir, né? Uhum. E isso é lindo. Isso é lindo. Tem um louvor da pastora Denise que fala: Deus quer te ver sorrir. Um regueira top que eu amo. Muito Deus bom. quer te ver sorrir. E Ele quer te ver sorrir, Ele quer te ver feliz. Né? Ele tem tem todo um preparo para nós mesmos. E se a gente não parar para se olhar e ir no fluxo, a coisa vai. E aí, lembrando que o que eu sou ensina muito mais o meu filho do que o que eu falo, né? Que foi aquilo que a gente falou no início. Sim, sim. Então, o que eu estou ensinando para toda essa geração que está chegando aí, né? Sim, sim. Ai, É isso, Dani, minha que bom, querida. que gostoso, muito bom te ouvir. Foi Eu bom, não amo foi? ouvir. Eu Ai, amei. falar, meu Deus, como é bom, como eu gosto dessa coisa de se autoanalisar e aprender, eu acho muito necessário. Eu É. gosto, eu faço questão de... Sabe uma coisa que eu aprendi com você que eu nunca esqueci? Foi logo no início do nosso casamento e ainda não rolava uma sintonia entre eu e o Marcelo, né? Porque foi um casamento muito rápido, a gente não teve tempo para se conhecer e tal. E aí a gente estava na sua casa e aí eu falava assim, mas ele não conhece as minhas necessidades. Às Ah, vezes a mulher tem TPM, a mulher não quer estar todos os dias na igreja, na célula. Às vezes você quer ficar em casa assistindo filme e ele não, porque a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que ir para a célula. Não que a gente não ia, é que a sim, eu gente era entendi. muito ativo. De Sim, segunda a segunda a gente tinha algo para fazer. E eu falei, cara, se casamento for isso, tô fora. tô fora. Não quero É, esse tipo de casamento. Segunda é. curso, na época eu fazia curso de líderes, terça. Aliás, a gente só tinha, gente, pasmem, a gente só tinha terça-feira livre, quarta célula, quinta culto, sexta era reunião de ministério, que ele era da cura e libertação, e aí eu comecei a fazer parte também. Ele saiu da intercessão, foi para cura. Sábado tinha célula em Itapecerica, ainda quando era célula. Domingo culto. Eu falei, espera aí, para o mundo que eu quero descer, cara. Eu falei, Nossa. e aí eu e o Marcelo, a gente chegou muito na Dani e no Claudinho. Eu falei, eu não quero esse tipo de casamento. E aí eu me lembro que você falou assim, um casal, eles têm que estar assim, tipo, você fez você fez o seu negócio com o braço, tipo, um grudado com o outro, sabe? Falou assim, é isso que o casamento precisa, disso, ó. Um tá alinhado com o outro, um dado o Isso. braço um com o outro. E a gente Isso. levou isso tão a sério que assim, aqui na casa a gente sempre procura nós dois orarmos juntos e orar com as crianças. Eu falei, eu não aceito que o Ministério Infantil ministre minhas filhas. Nós, esse ano, colocamos elas na Escola Batista, está sendo uma bênção. Então, se a igreja vai ministrar, a escola vai ministrar. Só que eu falei para ele, nós dois, como pais, também precisamos ministrá-los. Então, eu exijo, falei assim, olha, a gente como casal tem que orar. Então, ainda essa semana, eu ainda lembrei. Falei, já faz alguns dias que a gente não está orando juntos. Vamos orar juntos com família. E elas, né, De olho. É, já de olho. é Então, isso. assim, isso eu guardei. Falei, casal unido na É. mesma visão, cara. Acabou. Acabou. Não, esse é o segredo, É isso, Dri. É isso sabe? mesmo. É Esse é o bem isso. segredo. É, Hoje é que eu falo, a minha maior dificuldade que eu vejo é isso. É essa minha visão de exigir demais, de querer demais, porque talvez não, a minha condição de vida me exigiu isso. A minha realidade de vida me exigiu que eu fosse assim. Que eu sim. tomasse um posicionamento daquele sentido. Se você for mole, o mundo te engole.
Uhum, uhum. Então, assim, hoje É, eu vejo isso. Se eu deixar as minhas filhas, tipo, meu, ainda mais hoje, cara, com essa era de internet. Essa semana passada eu descobri um termo que as pessoas estão cancelando as outras na rede social. nossa. Tipo, como se fosse descartável, sabe, Dani? Você É, falou uma frase, eu vou descartar a Dani. Cancelei. cansei. Cancela a Dani que É, ninguém aguenta mais ouvi-la. Gente, o ser humano é, se tornou algo tem uma, descartável. tem um teórico que eu estudo bastante, que é o é o Zygmunt Bauman. Ele fala sobre a sociedade líquida, a sociedade escassa. A gente vive hoje numa sociedade escassa, né? É uma sociedade escassa de vínculos. E os vínculos, eles estão muito hoje, de fato, completamente assim, soltos, né? Então, e as pessoas não querem mais pagar o preço do relacionamento, e o preço da educação, e o Ai, preço gente. da edificação e de você se fortalecer ali de vínculos e nas emoções. Então, essa coisa da escassez, de uma sociedade escassa, vai ser cada vez mais isso, Dri. E a gente, tendo uma família fortalecida, primeiro em Deus, segundo nas relações, e emocionalmente livre, a gente vai trazer liberdade para dentro do nosso lar. Amém. E é isso que a gente precisa. Amém. Amém. Treinar. Treino. Exatamente. É um treino, é um dia após o outro. Todos nós somos passivos de erros, todos nós temos inseguranças. Criar filho é lidar com insegurança o tempo todo. Porém, há um caminho de você não tem como delegar essa relação. Seja marido e mulher, seja pais com os Exatamente. filhos. A gente tem que pagar o preço, sim. Ai, mas educar cansa, né? Cansa. Vou, Cansa. Educar cansa, sua, é difícil, mas a gente tem que pagar esse preço do olho no olho, sabe? E exatamente. do tirar o iPad da frente da criança e, de fato, ter aquele tempo de qualidade. Eu tenho postado muito sobre isso, assim, muito. Deus tem me trazido muito sobre esses estudos de relacionamento familiar, sobre as relações dentro de casa, sabe? Sim. Então, é isso. Ai, que bom. Fê, Você vai conseguir salvar a a live? live, ela vai salvar. Ela está sendo salva direto no IGTV. Aí vai Ah, ficar na legal. página da igreja. Como eu entrei Top, pela página, né? top. BDM Tapsirica da Serra. E aí vocês entram aí e dá para assistir. Mas Muito muito bom. bom, Dani, glória a Deus, é muito bom, nos enche de conhecimento, sabe? É maravilhoso, é muito bom. Bênção, obrigada por dispor do seu Briga- tempo. Obrigada a você por ter me chamado. Você é uma querida. Honra, honra total. Te amo. Amo o Marcelinho, amo sua família, amo essa igreja. E estamos aí. A gente vai se falando. Vamos se falando Certo, sim, gente. família? Tem Então tá muitos bom. assuntos para falar, vamos fazer Sim. várias lives. Se Deus quiser. Vamos E sim. gente, eu vou começar, desculpa, viu? Vou ter a Dani como a minha terapeuta familiar, gente. Só é um privilégio maravilhoso de Deus. Maravilhoso. Te Que amo, honra para Dani. mim. Te amo Obrigada a também. todos vocês que estão aí. Todo mundo elogiou, amou, gostou, mandou Glória a coração, Deus. beijinhos. A gente volta, gente. A gente volta Sim, em a gente outras. volta em breve. Beijo no seu Beijo. coração, beijo para todo Te mundo. amo. Beijo todo mundo. Também. Tchau. Tchau.